Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Me chamo Samuel e na aula de hoje vamos trabalhar com potência de expoentes inteiros. A aula de hoje é direcionada para os alunos do 8º ano. A unidade temática a ser trabalhada são números e como habilidade a ser desenvolvida, vamos efetuar cálculos com potências de expoente inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Nesta aula você vai aprender a identificar a potência como uma representação do produto repetitivo de um mesmo fator, estender o conceito de potência para expoentes negativos pela regularidade das propriedades das potências com expoentes naturais, reconhecer o valor da notação científica para a leitura e comunicação de valores muito grandes ou muito pequenos, e efetuar cálculos com potências de expoentes positivos ou negativos. Para começar, vamos aqui para uma definição um pouco formal do que vem a ser a potência. Depois a gente vai colocar isso de um modo mais intuitivo, de modo a facilitar a compreensão. Então vamos lá, potência. Dado um número racional A, tá? Esse número está representado por A, e um número natural N, a expressão A elevado a N chama-se potência e representa a multiplicação de N fatores iguais ao número A. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui A elevado a N. Esse A elevado a N significa dizer o quê? Que esse A vai se repetir N vezes. E essa operação é chamada de potenciação. Colocando isso aqui em um exemplo, vamos ver como é que ficaria. Digamos que A seja 3 e que N seja 4. Então, o que teríamos aqui? Significa dizer necessariamente o seguinte, que esse 3 ele vai ser repetido 4 vezes. Então, vou ter o seguinte, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3 dá 81. Aqui o que temos? O N, dentro dessa situação aqui, ele vai ser o expoente, é denominado expoente, o A é a base e os seguidos A são os fatores. Tá? E o 81 aqui, para o nosso exemplo dado, é o resultado da potenciação. Vamos para esse exemplo aqui, que aí vai facilitar a nossa compreensão acerca da potenciação. Observe as multiplicações e escreva cada uma na forma de potência. Então, o que temos aqui? Tem uma multiplicação de sucessivos 6. Observe o seguinte, na letra A eu tenho 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Como expressar essas sucessivas multiplicações de 6 na forma de uma potência? Eu vou contar quantos 6 eu tenho. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Então, vou repetir o 6 vai ser minha base, e a quantidade de repetições vai ser aqui o valor do meu expoente. Então, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é o equivalente a se escrever 6 à quarta. Façamos o mesmo aqui na letra B. Eu tenho aqui sucessivos 0,5 sendo multiplicado. Então, vamos contar primeiro quantos 0,5 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir o 0,5. E ele vai ser minha base, e a quantidade de repetições vai ser representada no expoente. São 5 repetições, então eu tenho 0,5 elevado a 5. Vou fazer o mesmo na letra C. Vou repetir 1,2 e contar quantas vezes 1,2 se repete. 1, 2, 3, 4. Então, tem um total de 4 repetições, então o meu expoente vai ser 4. Novamente aqui na letra D, a base vai ser 9. Quantos 9 eu vou repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Então, eu vou ter 9
elevado ao oitavo. Vamos agora para o exemplo 2, onde aqui eu vou ter o seguinte: escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Perceba que agora o que você vai fazer é mais ou menos o contrário que você fez anteriormente. Agora eu vou pegar a potência e escrevê-la na forma de um produto de fatores. Então, se eu tenho 2 elevado à quinta, vai ser equivalente a fazer o quê? A 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, essa base 2 ela vai ser repetida 5 vezes. Tá? Então, vou repeti-la 5 vezes. Na letra B, tenho 0,8 ao quadrado. Então, vai ser equivalente a pegar o 0,8 e repetir ele 2 vezes, que é o que o expoente está indicando. Então, o que teremos aqui? 0,8 vezes 0,8. Novamente, aqui na letra C, vamos fazer o mesmo. Tenho a base 10 repetida 6 vezes. Portanto, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Na letra D, o mesmo. 2,8 ao cubo. Então, é equivalente a fazer 2,8 vezes 2,8 vezes 2,8. Exemplo 3. Agora, o exemplo 3, nós vamos basicamente fazer o que fizemos no 1 e no 2 e finalizar fazendo o cálculo da potência. Basicamente, aqui eu já tenho a potência pronta, 5 ao cubo. Vamos fazer aqui as sucessivas multiplicações. Então, o que teremos aqui? 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Porque é o que o expoente está indicando, que essa base 5 deve ser repetida 3 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Agora aqui, para 10 à quarta, vou pegar a base 10 e vamos repeti-la 4 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Para facilitar aqui, como se trata de multiplicação de sucessivos 10, você pode simplesmente repetir o 1 e contar a quantidade de zeros. Então, tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Vai dar um total de 10.000. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10.000. 2 à sexta. Vou pegar a base 2 e repetir 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2 dá 64. E o 11, 2 vezes. 11 vezes 11. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 11 vezes 11 dá quanto? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Dá um total de 121. Tranquilo. Agora vamos seguinte, vamos agora compreender o significado de um expoente negativo presente em uma potência. Para todo número real A, com A diferente de zero, temos a seguinte relação. Se o expoente for negativo, esse sinal negativo, ele somente indica que vai existir uma inversão aqui desse número. Ou seja, o que é numerador dentro de uma fração vai passar a ser o numerador, o denominador, aliás. E o que é o denominador vai passar a ser o numerador. Colocamos aqui dentro de um exemplo, vai ficar mais simples para compreender. Digamos o seguinte, que eu tenha 1 sobre 2 elevado a menos 1. Basicamente,
O que significa fazer 1 sobre 2 elevado a menos 1? O que significa a presença desse sinal negativo aqui no expoente? Que você deve inverter. Aqui, essa parte, deixa eu colocar em outra cor aqui, essa parte aqui de baixo, que é o denominador, e essa parte de cima, que é o numerador, elas vão trocar de posição. Então, o 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Aí, o que acontece depois de fazer isso? O sinal muda, ele fica positivo. Então, o que nós vamos ter aqui? 2 dividido por 1 dá 2. 2 elevado a 1 dá 2. Tá? Então, para qualquer valor, para qualquer potência com a presença de um expoente negativo, a primeira providência que você vai tomar é de fazer a inversão. Depois você resolve a potência. Tá, vamos para esse exemplo 4 aqui, para fixarmos o que vimos anteriormente. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Veja que aqui na letra A, eu tenho 2/3 elevado a menos 2. Então, perceba que eu tenho a presença aqui de um expoente negativo. Então, qual é a primeira providência que eu vou tomar? Vamos inverter. O que é denominador vai passar a ser numerador. Então, vamos inverter aqui. O 3 vai para cima, o 2 vem aqui para baixo da fração. Aí, feito isso, aí você vai colocar o expoente positivo. Aí o sinal fica normal. Aí agora vamos fazer a potência normalmente. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Então, o resultado de 2/3 elevado a menos 2 é 9 sobre 4. Tá? Vamos fazer o mesmo aqui na letra B. Olha, novamente, presença do expoente negativo. Se o expoente é negativo, o que eu vou fazer? O 2 vai para cima, o 5 para baixo, né? Na fração. Então, vai ficar 2 sobre 5 elevado ao cubo. Vamos fazer a potência agora. 2 ao cubo é o equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. Agora, vamos fazer 5 ao cubo. 5 ao cubo é o equivalente a fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Então, vai ficar 8 sobre 125. Tá? Vamos aqui para a letra C. É o mesmo. Sim, presença do expoente negativo, o que eu vou fazer? Vou inverter. Vai ficar 3 sobre 1. Agora o sinal fica normal, né? Não é isso? Fica positivo. Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 elevado a 1 é 3. E agora eu tenho um número inteiro com expoente negativo, a potência de um número inteiro, né? E como é que a gente vai fazer aqui nesse caso? Porque para os 3 exemplos anteriores, sempre era uma fração. Então, você vai admitir que existe um 1zinho aqui, no denominador, porque quando é 1 ele não aparece. Então, vai ter o que aqui? 11 dividido por 1 elevado a 1. Então, a presença do expoente negativo, eu vou inverter, o 1 vai para cima, o 11 para baixo, vai ficar como? 1 sobre 11 elevado a 1. E nós sabemos aqui que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, vai dar 1 sobre 11. Beleza, tranquilo. Agora vamos aqui para a definição de notação científica. Para que serve a notação científica? No que ela vai ser útil para a gente? A notação científica, basicamente, ela vai ser importante para que possamos expressar números muito grandes, em escalas muito grandes ou muito pequenas, com tamanho mais reduzido, de modo a facilitar os cálculos e facilitar até a compreensão ali do que está sendo apresentado. Então, para transformar qualquer número em notação científica, existe uma regrinha padrão. Vamos aqui para a regrinha, depois eu vou tentar explicar isso aí de um modo mais prático. Na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10.
enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10. Resumindo isso aqui que está escrito, basicamente o que significa? Em qualquer notação científica, eu vou ter a princípio um número, eu vou representar esse número aqui por x, a princípio, tá? E esse número vai estar multiplicado por 10, sempre vai ter esse 10, elevado a um determinado expoente. Tá? Esse é o formato padrão de anotação científica. Tá? Vai ter um númerozinho aqui, multiplicado por 10, elevado a um outro número aqui que a gente vai também calcular. Então, em que consiste esse x aqui? Esse x é sempre um valor entre 1 e 10. Tá? Ó, esse x é sempre um valor entre 1 e 10. Ele vai ser maior ou igual a 1 e vai ser sempre menor que 10. Então, vamos lá, vamos para esse seguinte exemplo aqui. Ó. A distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Percebe que 150 milhões de quilômetros é um número extremamente grande. Como representar esse número num formato menor? É isso que nós vamos fazer agora com a notação científica. Então, perceba o seguinte, ó, que esse primeiro valor ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, se tivéssemos que colocar uma vírgula nesse número para transformá-lo em um número decimal, onde essa vírgula ficaria para que esse número ficasse entre 1 e 10? Vamos testando aqui. Ó. Se eu colocar essa vírgula aqui, qual é esse valor aqui da esquerda? Ó? Esse valor é 1.500, não é isso? Ó? Esse valor de 1.500 é um número entre 1 e 10? Não é um número entre 1 e 10, né? Então, a gente descarta. Vamos mandar a vírgula mais um pouquinho. Se eu colocar essa vírgula nessa posição, esse número aqui, esse número aqui em destaque, vai ser 150. 150 é um número entre 1 e 10? Não é um número entre 1 e 10. Então, essa vírgula vai ficar posicionada exatamente nesse localzinho aqui, ó, entre 1 e 5. 1,5 é um número entre 1 e 10, certo? Então, o 1,5 vai ser o meu x. Então, vou colocar aqui 1,5, certo? Aí, perceba que na notação científica, o próximo fatorzinho que aparece é o 10, não é isso? É o x, que no caso é 1,5, agora vezes 10, elevado a n. E o que vem a ser o n? O n vai ser a quantidade de casas que existem após a vírgula. Ó, você colocou a vírgula aqui após o 1. Quantas casinhas tem após o 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o n aqui, no caso, vai ser 8. Então, o que eu tenho aqui? 1,5 vezes 10 oitava. Essa é a distância aproximada da Terra ao Sol em notação científica. 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Vamos para esse seguinte exemplo aqui. Vamos aplicar o que nós acabamos de ver em notação científica. Escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. O diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6.800 quilômetros. E a distância mínima de Marte ao Sol, 250 milhões de quilômetros. A princípio, vamos pegar 6.800 e transformar em notação científica. Então, como vimos anteriormente, a notação científica ela segue um padrãozinho, né? É um valor x vezes 10 elevado a n. Então, o que faremos? Esse número x, que fica à frente do 10, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Então, onde vai ficar a vírgula aqui? Ó? Aí você vai deslocando e ver onde é o melhor lugar, onde é o local que fica entre 1 e 10. Então, perceba que é aqui entre 6 e 8, que aí eu vou ter o número 6,8. 6,8 é um número entre 1 e 10. Ele é maior que 1 e é menor que 10. Então, vamos lá, o 6,8 vai ser nosso x. 6,8 vezes 10. Agora o n. O n vai ser a quantidade de casas após a vírgula. Então, temos aqui 1, 2, 3 casas.
Então, é 6,8 vezes 10 elevado a 3. Vamos aqui agora para a distância, né, de Marte ao Sol. Aqui no caso, quilômetros, né? 205 milhões de quilômetros. Como expressar isso aqui em notação científica? Vamos fazer o mesmo. Vamos deslocando a vírgula, o lugar onde eu vou colocar a vírgula, que vai surgir o número entre 1 e 10, é aqui, ó, entre o 2 e o 0. Que número é esse? 2,05. Então, esse vai ser meu x. 2,05. Continuo, vezes 10, elevado a n. E o que vai ser o n? A quantidade de casinhas aqui após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que vai ficar? 2,05 vezes 10 à oitava. Vamos para o exemplo 6. Determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. Observe o seguinte. Aqui eu tenho uma expressão numérica com a presença de potências com expoente inteiro negativo. O que vamos fazer a princípio? Vamos resolver as potências primeiro. Vamos seguir sempre essa ordem, uma das expressões numéricas. Vamos calcular as potências, sempre que estiverem presentes, depois as multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações. Então, seguindo essa lógica aqui, vamos fazer, a princípio, as potências. Então, o que eu tenho? Menos 1 elevado a menos 3. Presença de expoente inteiro negativo, o que eu vou fazer? Inverter. Como aqui é um número inteiro, como eu tenho um número inteiro, eu entendo como se tivesse um 1 aqui embaixo. Não é isso? Então, o inverso de 1 é 1 mesmo, né? Que vai ficar 1 sobre 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, no final das contas, eu vou ficar com menos 1 ao cubo. Menos, agora aqui, vamos inverter o menos 3, não é isso? Então, vai ficar o quê? É como se tivesse 1 aqui, então vai ficar menos 1 sobre 3, elevado a 1. Continuando, menos 1 ao cubo é o equivalente a fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal, você vai obter um sinal negativo. Tá? Você vai fazer menos com menos dá mais com menos dá menos. Para não ter que fazer esse jogo de sinal a todo momento, tem uma regrinha bem prática. Sempre que esse expoente for ímpar, o sinal vai ser o que se apresentar aqui na base. Por exemplo, aqui, ó, 3 é ímpar. Então, o resultado vai ser negativo, porque a base é negativa. Sempre que o expoente for par, o resultado da potência sempre vai entregar um valor positivo. Tá? Então, como eu tenho aqui menos 1 ao cubo, o resultado vai ser o próprio menos 1. Menos, e o que eu tenho aqui, ó, menos 1/3 elevado a 1, como sabemos, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai dar o próprio menos 1 sobre 3. Continuando. Vou fazer o jogo de sinal aqui. Menos 1. Menos com menos dá mais. 1 sobre 3. Agora, perceba o seguinte. Eu tenho um número inteiro somado com uma fração. Então, vamos ter que fazer o MMC. O MMC aqui, como só tem o 3 no denominador, então vai ser o próprio 3. Vai ficar como? Fazendo esse cantinho aqui. 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. No caso, menos 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui vamos chegar a um total de menos 3 mais 1, menos 2 sobre 3. Esse é o resultado da nossa expressão
vamos aqui para o exemplo 6. Determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. Então, observe o seguinte, ó, que nesse exemplo existe a presença de expoentes, de expoente negativo. Então, como já sabemos, vamos inverter todos esses valores, tá? Vamos fazer o que está dentro do parênteses, depois a gente efetua esse que está fora, tá? Então, vamos lá. Vou colocar um colchete porque vai surgir uma fração aqui a partir desse expoente com esse expoente negativo. Então, vamos lá. Invertendo 2 a menos 4, aqui é o equivalente a T1 aqui embaixo, T1 aqui, não é isso? Então, vamos lá. Vou inverter o 1, vai para cima, o 2 fica embaixo, aí o expoente fica positivo novamente. Vai ficar 4, mais o 1 vem aqui para o numerador, o 4 desce, e o expoente fica positivo. Isso tudo elevado a menos 1. Que vai ficar aqui, ó, 1 a quarta dá 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? 2 elevado a 4 é equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vai ficar 1 sobre 16, mais... Vamos fazer o mesmo aqui agora, olha. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, que é 1 ao quadrado, né? E aqui, 4 ao quadrado, 16. Isso tudo elevado a menos 1. Como eu tenho a presença de denominadores iguais, não vai haver necessidade de fazer o MMC. Então, eu posso simplesmente somar 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Vou repetir o 16, elevado a menos 1. E como sabemos, a presença desse sinal negativo no expoente indica a inversão. Então, eu vou ter que inverter aqui o 16. O 1 agora passa a ser positivo e 16 sobre 2 é equivalente a fazer 16 dividido por 2, que dá 8. 8 elevado a 1 e 8 elevado a 1 é 1. No exemplo 7, vamos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Determine o valor numérico da expressão abaixo. Então, o que tem aqui, ó? Tem várias potências, vamos fazer as potências primeiro, vamos deixar as adições e subtrações para o final. Então, o que tenho aqui, ó, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Mais menos 2 elevado a sexta. Lembre sempre que o expoente positivo, ele vai sempre entregar um resultado positivo aqui para a potência. Então, 2 a sexta vai ser equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64. Então, 2 a sexta é 64. Como o expoente é par, não vou me preocupar com o sinal, já sei que vai ficar positivo. Então, aqui, vou ter como resultado 64. Vezes, presença de expoente negativo, indica o quê? Vou ter que inverter. O 1 vem para cima, o 4 para baixo. E o expoente aqui passa a ficar positivo. Menos, o que eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo. Acabamos de fazer aqui, ó. 2 ao cubo, vou pegar só esses 3 primeiros fatores. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, então dá 8. Como o expoente agora é ímpar, então significa dizer aqui que eu vou ter menos 8. Menos 8. Menos, expoente negativo, indica inversão, 4 vem para cima, o 1 fica embaixo, agora ele fica positivo. Vamos concluir o cálculo. Vai ficar 1 mais 64 vezes 1 ao cubo dá 1. E 4 à quarta? Aliás, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Menos. Agora, perceba o seguinte, ó, tem 2 sinais de menos aqui. Existe uma multiplicação, né? Então, menos com menos dá mais, 8.
Aqui, 4 dividido por 1 dá 4, e 4 elevado a 1 é 4. Então, menos 4. Como existe uma multiplicação entre aqui, ó, o 64 e o 1 sobre 64, eu posso estar simplificando, ó, porque 64 dividido por 64 dá 1. Então, vou cortar esses dois 64, vou ficar aqui com 1 mais 1 mais 8 menos 4. Portanto, eu vou ter 1 mais 1 dá 2, com 8, 10, 10 menos 4, dá um total de 6. Esse é o valor da minha expressão numérica. Bem, estamos chegando ao final de mais uma aula. Gostaria de agradecer a atenção de todos e nos encontramos na próxima. E até lá, pessoal. Valeu!